dos processos que podem levar à necessidade de um tratamento de canal é o que você chamou de... Como é? Falha oclusal? Como foi? Trauma oclusal. Trauma oclusal. Então você vai explicar, sim, né, para nós o que é um trauma oclusal. Mas eu estava dando uma lida aqui antes da gente conversar e tal, e estava vendo que a principal causa realmente hoje é a ansiedade. A gente está falando para o Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 26% dos brasileiros têm transtornos de ansiedade. A gente está falando aí de 56 milhões de pessoas. É muita gente. É mais que a torcida do Flamengo. Olha que a torcida do Flamengo grande. é gigante. Sim. Então, é muita gente. Quando a gente está falando de 26% das pessoas, né, eu gosto sempre de trazer isso para um número palpável, algo real, né? Nós estamos aqui em 3, ainda tem a pessoa que está assistindo. Um de nós 4 sofre de transtorno de ansiedade. Então é muita gente. Opa! Então tá bom, esse está com você. Então é muita gente, né? E qual a repercussão na saúde bucal que esse transtorno, essa ansiedade, essa falta de saúde mental causa e faz o paciente ter que parar na sua cadeira e você precisar fazer um tratamento de canal? Perfeito. Então, hoje a ansiedade, acho que sim, desde a pandemia, a gente tem pego muitos dentes trincados, muito. E esses números aumentaram 20% depois da pandemia. Depois da pandemia, isso. Exatamente. Então, nós somos, como o Marcos falou, uma população ansiosa. Não tem como. E o que acontece? Quando a gente tem ansiedade, a gente gera uma carga, uma pressão que a gente chama de apertamento dentário. Que é como se a gente mantivesse os dentes o tempo inteiro encostados. E eles não foram feitos para ficar o tempo inteiro. O dente não foi feito para estar encostado o tempo inteiro. O tempo inteiro, não. Ele foi feito para encostar durante a mastigação, às vezes durante a fala, mas durante o processo de repouso, a boca normal... E é imperceptível, né? Você aperta, então você que está assistindo. E você não vê. O seu dente está encostado agora, nesse momento, ou não tá? Boa. Se não tiver... Desencoste os dentes. Desencoste. Se tiver encostado, não é normal. É isso, gente. Não Já normal. Fica a dica mesmo. E é uma dica muito importante. É muito importante, porque o paciente precisa se perceber. Porque tem 2 formas de você trincar. O bruxismo, que o bruxismo acaba que as outras pessoas do lado percebem porque ele faz barulho. É aquele ranger do dente. Né? Então, quando você range o dente... sai um som, né, desse processo. Então, às vezes, a sua esposa ou o marido dormem com você, percebe. Às vezes, as crianças estão fazendo isso, então o pai e a mãe percebem isso também. Então, ele é muito mais perceptível. E hoje tem muito nas crianças também. Muito. Meu filho, por exemplo, fez, durante um bom tempo, fez apertamento. Hoje, depois que ele usou o aparelho, melhorou muito. Sim. E isso pode aparecer... uma pessoa já adulta, uma pessoa que nunca teve bruxismo, isso pode aparecer, né? Com certeza. Claro, né? Todo mundo, como você falou assim, você já assumiu o seu papel aí de ansiosa e tal, mas, né, eu já passei por vários momentos complicados. Isso depois a gente também estava conversando antes, a gente conversa novamente, mas acho que o momento que eu me senti mais ansioso e tudo, né, mais estressado, aquela carga maior, eu acordava de manhã com, sabe... Dolorido, cansado. Sabe aquela dor que o povo... Sim. As pessoas chegam no consultório e falam, doutor, eu tenho uma dor cansada. Mas é exatamente essa sensação. Uma dor cansada aqui na mandíbula e tal. Isso é sinal de apertamento noturno, bruxismo? Sim, com certeza. Então, a gente estava falando do bruxismo. O bruxismo, ele é notório, porque você faz um barulho. O apertamento, não. O apertamento, o próprio paciente tem que sentir isso. Ele que vai notar. E por isso a gente precisa disseminar isso. Porque só ele que sabe o que ele está fazendo. Então, eu, quando comecei a estudar isso lá atrás, comecei a entender esse processo, eu vi que eu sou uma apertadora diurna e aperto trabalhando. Quando eu estou mais concentrada, ou seja, eu estou mexendo no computador, quando eu estou tratando um canal, eu aperto o dente o tempo inteiro. E assim, a gente tem outros sinais. Então, por exemplo, o apertador, o paciente que precisa entender disso, tá? E ele vai começar a ter outros sinais, como dor,
depois de fazer alguma coisa muito concentrada. Ele vai ter desgaste do dente, o dente começa a ficar mais liso, sem aquelas curvinhas, ele começa a ficar mais alisado. O paciente começa a ter aumento, se já tem toros. Toros são aumentos de volumes mandibulares. Então, se ele já tem toros, esses toros começam a aumentar. A câmara pulpar, então, no canal, começa a ficar mais apertadinha, calcificação. Então, tem uma série de Isso tudo o sequelas. dentista consegue ver no Dentista. clínico, junto com a radiografia ou tomografia. Exatamente. Né? Agora, o paciente, ele vai se perceber quando ele vai notar que ele está Perfeito. encostando o dente. Então, desencostem os dentes, que não é para encostar o Gente, é tempo todo. difícil isso. É muito difícil. Você tá eu tô falando, eu tô falando. pensando aqui. É isso, é muito A difícil. tendência... Então, tá vendo? Eu sou um apertador. E isso que você falou, Marcos, acontece muito de manhã mesmo. Às vezes De as manhã. pessoas acordam com dor de cabeça, Sim. acordam com dor aqui na lateral, às vezes aqui. Às vezes a dor até mesmo na região, vamos botar assim, na região da gengiva, quando vai comer alguma coisa, falando, isso tá dolorido. Sim. Comigo isso super acontece. Às vezes eu vou tomar café, eu vou morder um alimento, às vezes um ovo, eu falo, gente, apertei muito essa noite. Porque é isso, né? Isso tudo tá relacionado à ansiedade. E isso vai gerar, o trauma oclusal vai gerar o quê? Isso, exatamente. Aí o trauma oclusal, oriundo dessas duas situações, vai gerar as trincas no dente. E essas trincas, inicialmente, são muito pequenas. Mas, à medida que você vai mastigando, usando o dente, elas vão aumentando. É igual uma rachadura na parede. Você, inicialmente, ela é bem fininha, bem pequenininha. E à medida que aquilo ali vai sofrendo o processo interno, né? Sim. Tem alguma coisa interna ali para ter aquela rachadura, ela vai aumentando. E é a mesmíssima coisa no dente. Então, as rachaduras começam pequenas e vão aumentando até chegar no nervo do dente, que foi o que a gente falou, que é a polpa. E aí, o paciente começa a ter dor.